É quase impossível falar de maternidade sem adicioná-los à conversa. Seja por elogios ou não, os pais estão presentes na maioria das relações entre nós e nossos filhos. Tem pai que adora ensinar, o que gosta de correr, o que adora a hora do banho e o imbatível nas madrugadas. O que a gente vive hoje é uma transformação, sim, onde vemos cada vez mais homens assumindo o seu papel de forma ativa, presente e afetiva. Presença. É nela que se cria o vínculo, demonstra-se o carinho e cria-se uma relação de confiança e amor. Tudo bem se você não souber o calendário vacinal, mas precisa sim ser apoio e proteção em um momento de medo. Tudo bem não saber quanto calça, mas é preciso dedicar tempo e paciência para ensinar a amarrar o sapato. A paternidade também não vem com manual e a gente não precisa disputar quem se dedica mais ou quem sabe mais. Ser pai também é uma transformação profunda, onde inclusive muitos vão além e transformam essa experiência em propósito, trabalho e em novas formas de pensar e viver a infância. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. E se vocês achavam que o cenário era a única novidade deste podcast, estavam bem enganadas. Justamente por entender que o pai faz parte da nossa maternidade, a gente tem o prazer de abrir o nosso Pod Terapia também para eles. Seja por direito de resposta, acolhimento ou só para entender como a paternidade e a maternidade funcionam na cabecinha deles, a gente, a partir desse episódio, vai começar a receber pais também aqui no podcast. E para abrir essa lista, já vamos quebrar alguns paradigmas, tá? Ele é relação pública, ele é relações públicas, pai da Nina, de 5 anos, marido da Fernanda, que é empresária de um jogador de futebol e criador do primeiro festival infantil, o Kids House. Então seja muito bem-vindo. E meu amigo pessoal, né? E seja muito bem-vindo, Guilherme Alfi. Obrigado. E grande fã dos seus textos desde muito antes de eles virarem livros. Inclusive... Ganhei um muito importante. Eu ia dizer, pra quem não sabe, tem um texto aqui no meu livro que é para o Alfi e para a Fernanda, que eu escrevi na sala da minha casa pro chá de bebê da Nina, no chá de fraldas da Nina, não foi? Verdade, foi. Obrigado pelo convite, tô super honrado de estar aqui. Como amigo, né? Primeiro do teu, do Fabrício, da família toda, por estar te acompanhando já na 4ª gravidez, né? Olha, tem um lugar de fala dessas gravidezes. O Alfi chegou e eu falei assim, nossa, Alfi, você nem me viu grávida, né? Ele disse, sim, eu já te vi, nesta não, mas eu já te vi algumas vezes grávida, né? E isso, sabe, que eu achei, o Alfi, assim, eu falei pra você, né? A gente teve um pai que veio aqui, que foi o Thiago, que veio com a Gabi e Thiago, lá nos primeiros episódios e nunca mais. E aí eu falei, cara... É isso, por que não, sabe? A gente fala tanto aqui dos pais, né, nos episódios, porque a nossa relação é isso, ela tá ligada, né? A gente fala de relação familiar, né? Então, assim, por que não dar um direito de resposta pra eles e até pra curiosidades mesmo, do tipo, gente, o que vocês pensam sobre isso, Sim. sabe? Como funciona pra vocês isso? O que passa na cabeça e no coração de vocês, sabe? E eu acho muito legal, porque se a gente quer que tenham mais pais presentes, como é necessário, a gente precisa trazer os pais, chamar os pais pra conversa, né? A gente tava comentando aqui no off, aqui no off do Mãe Tá Off, eu falei também sobre o quanto, às vezes, pro pai é muito cômodo essa situação dele não ser envolvido também, dele não estar no grupo da escola, ou dele não estar na reunião, ou dele não estar não sei o quê, ou dele não estar aqui, né? Porque daí é muito fácil ele não participar dessa conversa e não precisar se explicar, né? Ou trazer o seu ponto de vista e tal. Então eu acho super legal que vocês estão abrindo esse espaço. Que você tá Não, e abrindo até esse de espaço. repente eu não saber, né? Porque assim, tem muito episódio que a gente faz aqui que é isso, é pros pais, né? Sim. Então, assim, mas quem escuta, que é nosso público? A mãe. A mãe. Então, assim, mas você viu tal episódio do Mãe Tá Off? Não, mas não é um episódio, não é um podcast só pra mães, Sim. né? Então, assim, não, agora não mais. Agora os pais não têm mais desculpa, é pros pais também. E agora vamos receber... Que responsabilidade, e agora vamos receber isso, pequenas amostras desses seres, pra gente entender como é que funciona a cabeça deles. Da onde vive, o que se alimentam. O que se alimentam, o que pensam, o que fazem esses pais, né? Então, eu queria, primeira coisa, começar para entender a sua paternidade, né? Como é que veio você? Eu te conheço, eu sei que você é relações públicas, você era um grande apaixonado pela sua profissão, comunicador nato, teve empresa de pagode, teve banda de pagode, teve casa noturna, não sei o quê. Aonde entra a paternidade na tua vida?
Cara, é muito engraçado porque a minha paternidade está extremamente ligada com duas grandes tragédias. Uma mundial e uma pessoal, né? A gente descobriu que a Fernanda estava grávida da Nina em dezembro de 2019, 3 meses antes de eclodir a pandemia aqui no Brasil, né? Então a primeira tragédia que é essa, né? Eu descobri aí quando a Fernanda estava, né? A gente começou a viver ali aqueles primeiros meses e a gente descobriu tardiamente, né, a gravidez, quase foi no terceiro mês, mais ou menos, e tal. Terceiro pro quarto mês. Então, aí a gente teve ali, foi 17 de dezembro que a gente descobriu, porque é o dia do nosso casamento. A gente fez 1 ano de casado, a gente descobriu que a gente tava grávida da Nina. E aí, Paula, o verão foi aquela coisa ali, tipo, meu Deus, tá grávida e agora, recém, né, tipo, 1 ano de casado e tá grávida, porque não era esperado, também não era... Não foi planejado. Não foi planejado, mas também não... Ok. Dizer que não era esperado é forte, não foi planejado. Uhum. E aí vem a pandemia. E eu sempre tive um ritmo de vida muito acelerado, né? Eu sou do Sul, assim como o Fabrício, teu marido, e vim pra cá junto com ele, inclusive, na mesma época e tal. E aí eu sempre tive uma vida aqui lá no Sul, e viagem. A Fernanda veio morar aqui depois, a gente começou a estabelecer uma vida aqui. Eu sempre trabalhei com música, com entretenimento, com artista. Eu viajava muito, daqui a pouco, pum, fecha o mundo. Aí em março, 13 de março de 2020, fecha o mundo e tal. E aí eu me vi em casa, com a minha esposa grávida, o meu mercado, que era o mercado de entretenimento, de show e tal, ele para completamente, foi super complexo assim e tal, né, pra todo mundo. E aí eu começo a experimentar uma vida em casa, que eu não sei, nunca tinha tido uma vida adulta em casa. E aí vem a Nina nasce em junho, e aí 17 de junho, daí quando a Nina nasce, o meu primeiro ano ali, né, esse primeiro ano de 2020, ele é completamente atípico pela Nina e pela pandemia. Então, quer dizer, eu tô em casa com uma outra pessoa que eu né, que eu não sei quem é, assim. Então, teve todos esses medos. Então, pra mim foi... Hoje eu vejo... não tirem esse corte do contexto. Hoje eu vejo que foi uma bênção a pandemia na minha vida, né? Vocês vão entender porque eu tô dizendo pra não tirar do contexto. Foi uma bênção porque eu pude ficar em casa. Eu tive, né, a oportunidade de ficar em casa todo o tempo. E acho que eu comecei a me formar como um pai tão presente com a Nina por isso. Mas era isso que eu ia te perguntar. Eu também não sabia que palavra que eu ia usar pra fazer essa pergunta, mas se em alguma forma ela foi benéfica porque ela te forçou a Foi. participar daquilo. Foi. Era isso, você tinha uma Era vida de isso. viagem, né? Talvez se tivesse tudo correndo normal, Isso. você não teria sido tão participativo quanto você pôde ser. Isso, Porque você foi perfeito. forçado a ficar dentro de Isso, eu casa. fui forçado a ficar dentro de casa e eu me apaixonei por esse negócio de ser pai. Não é me apaixonar pela minha filha. Eu acho que a paixão dos filhos, ela sempre existe. Mas eu me apaixonei pelo negócio de ser pai. De participar. De participar. Tipo, eu lembro de uma coisa. A Fernanda levou meses pra dar banho na Nina. Mas meses. O primeiro banho da Nina que a Fernanda deu foi meses. Sei lá quanto tempo depois. Porque mãe sempre participa de tudo na cara. Mas assim, o papel do banho. E era um momento de conexão meu com ela. De brincar, de não sei o quê. De papapá, disso, daquilo. Eu lembro muito que a questão do banho é uma das primeiras coisas que eu lembro que eu me apoderei, assim, sabe? Tipo assim, não, isso aqui é meu, né? E então acho que eu tive essa chance que a pandemia me deu, e aí eu gostei, me apaixonei pela essa coisa de ser pai e tal, pela função ali e tal. Demorei um tempo, tá? Eu demorei um tempo pra entender que isso era uma função minha também, porque, tipo assim, acho que nos primeiros meses ali, quando a criança nem entende ainda que ela é outro ser, o pai também tem um pouco disso de assim, tá, mas para aí, mas ela só quer a mãe, não vou ficar me metendo nessa relação dessas duas aí. Então, mas eu demorei um tempo até... A Fernanda me cobrava muito, assim, tipo, eu não tenho que te pedir as coisas, eu não tenho que... Não era te pedir, ela dizia muito assim, tu tem que te dar conta de forma... Eu quero que tu te dê conta de forma natural. Eu lembro muito dela me alertar pra isso. Eu não quero que tu faça só quando eu peço, eu quero que tu se dê conta que, né, assim como eu tenho. E, inclusive, no texto, se eu não me engano, eu falei também isso. Eu falei, no começo, eu e a mamãe, a gente vai ser uma dupla. Se esforça pra entrar e fazer parte desse trio. Isso. Então, acho que a primeira coisa que me forja como pai é isso. E aí a segunda, e por isso que eu disse que a pandemia, eu falo que a pandemia foi uma coisa, mas é a morte da minha mãe. Né? Eu perco a minha mãe e a Nina tinha 9 meses. Então, minha mãe falece em março de 21. E aí, pra mim, também foi uma paulada muito grande, muito maior que a pandemia, né? Tu é bem próxima da minha família, tu sabe, assim, como foi difícil. Minha mãe era uma pessoa muito... Né? Minha mãe frequentava a tua casa. E como é que foi esse processo? A Nina nasceu na pandemia, tudo parado. Vocês estavam com toda a família, todo o suporte de vocês no Sul.
vocês estavam em São Paulo. É. Como que ficou a Nina e a novidade da Nina na família? Como é que ficava Então, o relacionamento? foi bizarro, porque os meus pais, os meus irmãos conheceram a Nina com 3 meses e pouco. A gente foi 20 de setembro. Pode botar vídeo aqui? A gente consegue? Acho Seria que legal sim. depois de botar. Eu lembrei desse vídeo que eu publiquei ele semana passada no meu Instagram. O vídeo de eu chegando de surpresa com a minha mãe, que é um vídeo super bonito e tal. A gente chega de surpresa com a Nina, porque era só eu que ia pra Porto Alegre, e aí eu levo ela. E aí a gente chega de surpresa. Mas teve uma coisa nesse ponto aí, que os pais da Fernanda, os meus sogros, estavam aqui em São Paulo e ficaram aqui na pandemia. Então a gente teve uma rede de apoio que era da minha sogra, do meu sogro e da Bisa, né, da avó da minha esposa e do Léo, do meu cunhado. Então tinha o núcleo da Fernanda, tava aqui. Tá. Eles vieram passar olha que coincidência. Ai. Eles vieram passar aquele final de semana do dia 13 com mochila e voltaram em dezembro. Eu não lembro disso. Eles tinham vindo porque o Léo ia renovar o contrato e eles tinham vindo pra esse jogo da renovação do contrato. Ia ter tipo uma cerimônia, um negócio. Uma cerimônia não, ia ter uma celebração ali e tal, porque ele ia renovar o contrato. E ficaram presos junto Até com dezembro. você. Até dezembro. Olha que loucura, eles eram de mochila. E isso, daí aí veio a morte da sua mãe. Você acha que aí a pandemia, ela veio, aí veio de repente um lugar mais triste da pandemia? Veio. No sentido assim, obviamente, né, a perda da sua mãe Claro. é indiscutível, mas eu digo de convivência com a Nina. Isso é alguma coisa que pega em você ou não? Assim, é que eu entrei num processo depressivo muito profundo, assim. Eu era muito ligado com a minha mãe e tal. Muito, a minha mãe era uma pessoa que eu só me dei conta de quem ela era quando eu perdi aquele, sabe? Na verdade, ela era coisas que eu não sabia que ela era também na minha vida e na vida da minha família, assim. Então foi muito difícil, assim. Eu entrei num processo de depressão que já vinha de um ano de pandemia muito complexo, profissionalmente. Aí perde a mãe e aí, tipo, eu afundei, assim. E aí, Paula, isso também me forjou como pai, como pai da Nina, porque eu sempre falo que a minha depressão, ela foi uma depressão que não... Era uma depressão que eu não tinha vontade de fazer... Eu sempre faço essa metáfora. Eu tinha vontade de ficar deitado no meio do oceano e se precisasse afundar, eu não tinha nenhuma vontade de nadar. Mas aí eu lembrava que a Nina não sabia nadar. Então eu não podia afundar, porque senão a Nina ia ficar sozinha no oceano. É sempre isso que vem na minha cabeça. Então eu nadei também por causa da Nina. Também por causa da Fernanda. Também por causa... Mas primeiro foi por causa da Nina, sabe? Então, ter vencido a depressão, também ter me levantado, ter ido atrás, também foi a paternidade que me fez fazer isso, sabe? Eu acho que se tivesse só eu e a Fernanda, se eu não tivesse casado, se tivesse só eu, se tivesse não sei o que, não sei se eu não teria demorado mais tempo, sabe? Mas eu precisava, porque Você tinha um motivo. eu tinha um motivo. Na verdade, não era um motivo, porque a Fernanda, ou o meu trabalho, ou meus irmãos, ou meu pai também era um motivo. Mas eu acho que não é motivo a palavra, acho que tinha alguém que precisava de mim. E como que Uma ficou? necessidade. E como que ficou o seu núcleo familiar nesse momento? Você, a Fê, a Nina pequena, porque assim, 9 meses, ok, a Fê não tava num puerpério aos 9 meses, mas 9 meses você ainda, você tá no primeiro ano ainda, né? Como é que ficou vocês, familiarmente falando, assim, vocês três, Não, foi sabe? muito complexo, assim, aqui é terapia, né, que pode falar tudo, assim. Pós-terapia. Uhum. Mas foi até complexo pro nosso casamento como um todo, sabe? Porque eu, na figura de marido, também sumi muito da vida da Fernanda por não estar bem, por uma série de coisas, assim. Então, nossas relações se mexeram muito ali naquele ponto, assim. Ao mesmo tempo que a gente estava muito unido, assim, né? Mas saiu total, assim. E eu acho que tem uma coisa que eu levei muito tempo para descobrir de novo que configuração é essa aqui, sem a minha mãe com uma criança. Que é isso aqui? Como é que eu vivo assim? Peraí, eu vivi 42 anos com a minha mãe sem uma filha. Daí do nada tira minha mãe e põe uma filha. Pô, sabe? Que configuração nova é essa? E aí com todo mundo longe. E eu lembro que teve um dia que, lá por junho, a mãe morreu em março, lá por junho teve um dia que eu cheguei pra Fernanda e falei assim, cara, vamos pra Porto Alegre. A gente teve essa conversa. Falei, vamos pra Porto Alegre. Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo, não vai, e eu não sei mais o que fazer. Tem que chorar, eu choro. Tem que ir no psicólogo, eu tô indo.
tem que tomar remédio, eu tô tomando. Tem que falar sobre luto, eu tô falando. Tipo, tem que trabalhar, eu tô trabalhando. Tem que cuidar da saúde, eu tô cuidando. Eu lembro dessas palavras assim, eu não sei mais o que fazer. E a única coisa que me vem na cabeça é ir pra Porto Alegre. Eu falei pra Fernanda. Ela falou, vamos. Voltar pra casa? Voltar pra casa. Eu preciso. Sim. E aí a gente falou assim, a gente chegou até a cogitar ir morar lá. Acho que tu lembra dessa conversa? Tu e o Fabrício até falaram, calma e tal, papapá. E aí a gente falou assim, cara, vamos passar um tempo lá. Vamos passar um tempo. Vamos. Daí a gente pegou as coisas, aí de novo a pandemia, de certa forma, Sim. proporcionava isso. Possibilitou isso. Possibilitou. Cara, aí a gente pegou as coisas, a gente ligou pra minha sogra, pro meu sogro. A gente pode ficar um mês aí. Eu, porra, óbvio. E aí tinha isso, né? Mas tu vai ficar onde? Mas tu não sei o quê, papá. Cara, aí a gente foi, e aquele um mês lá em Porto Alegre foi assim, acho que quando eu comecei a, sabe, porque o negócio do luto também, Paula, eu fui pra Porto Alegre, fiquei lá 15 dias quando aconteceu toda, a mãe ficou doente, faleceu, fiquei mais uns dias, depois eu voltei, e eu me sentia meio abandonando meus irmãos e a minha família e ela lá, sabe? Então, foi muito difícil, assim. Então, acho que essas duas tragédias, a tragédia da pandemia, que é uma tragédia para todos, e a perda da minha mãe, foram talvez os primeiros lugares onde eu me forjei a ser o pai que eu sou hoje. E em que momento que você se deu conta que, assim, tô voltando, sabe? Foi em 2022. Em 2022, e eu li um livro que eu sempre falo sobre esse livro, ele é um livro que se chama O Plano B. Ele é de uma mulher que ela perdeu o marido do nada. Eles foram fazer uma viagem no final de semana e o cara caiu duro. O cara teve um mal súbito. E ela volta pra casa, eles tinham 2 filhos de 10 anos, 7, 10 anos. Então ela volta pra casa, tipo assim, tem que chegar em casa e bater na porta e dizer, oi, o pai não voltou. E aí, essa mulher, ela fala uma coisa que toda pessoa que é assolada por uma tragédia como a morte, ela precisa, ela só sai daquilo com muita força. Literalmente. Tipo, tu não sai disso deixando passar. Tu não vai passar. Vai passar assim, tipo, ei, voltei. Não, tu tem que fazer alguma coisa. E eu lembro que quando chegou no final de 21, no final do ano de 21, eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a primeira coisa que eu fiz foi recomeçar profissionalmente, assim. E aí eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo que eu tava fazendo, mas eu não sabia o que eu queria ainda. E aí surgiu um convite para eu trabalhar numa startup e eu fui me aventurar lá. Acabou não dando certo, fiquei 6 meses, mas aquilo foi a minha primeira atitude, assim, sabe? Tá, vamos lá. Então, Até porque, de repente, voltar para aquela rotina que você tinha antes, né? De viagens, de eventos, já não cabia mais na tua Não. vida, na tua paternidade Não, já não é cabia isso. mais, entendeu? eu não conseguia, tipo, cara, viagem, noite, show, ficar até tarde. Eu gostei muito de ficar em casa. Muito, muito, muito. Tanto que até hoje eu sou meio home office, assim, eu gostei muito de ficar em casa. E a convivência que você fala, né? Que logo que a Nina nasceu, sua sogra, seu sogro e o Léo estavam lá, que é o teu cunhado. Isso. Como é que foi essa dinâmica? Ah, todo mundo assim juntinho. A gente foi, assim, foi super interessante. Porque no fim a gente Interessante é uma boa palavra. Não, mas foi porque tem muita coisa legal, assim. Sim. E a gente também tava numa casa grande, então tinha os seus espaços, eu conseguia criar uma rotina de trabalho, eu continuei trabalhando, então eu tinha uma rotina e tal. Me pegava muito, às vezes, eu tratei até isso na terapia, assim, nem sei se eu já falei isso abertamente, mas me pegava muito, às vezes eu via, assim, porque, cara, minha esposa tava trabalhando, não tinha muito o que fazer, meu sogro estava aposentado, meu cunhado tava jogando, então, tipo assim, eles passavam o dia meio que em casa e eu, tipo, cheio de coisa pra fazer, sabe? Em casa. Então, às vezes eu ficava tipo assim, cara, como eu queria estar ali, mas eu tô fazendo, tenho as minhas coisas, assim. Mas foi tranquilo, assim, porque foi muito boa a ajuda também, né? Me proporcionou também eles poderem ficar com a Fernanda no puerpério ali, eu poder trabalhar. Então, teve um equilíbrio, assim. E aí a gente foi mesclando, assim, então, porque o meu pai morava em Bragança Paulista. Então, às vezes eles ficavam lá e durante a semana a gente ficava em casa, final de semana ia, sabe? A gente foi compondo, assim, funcionou bem. Funcionou bem. E aí, não sei se em qual momento que começa a entrar a turma da bola, essas coisas, que ano que foi isso? 22. Tá, e aí em 2022, Alf volta ativa, renovado, assim, Renovado, assim. relações públicas, evento. Não, cara, agora o meu negócio é mercado infantil. Na verdade, Como é assim, que foi essa virada de falar assim, cara, agora, inspirado na minha filha, eu vou começar a fazer eventos e criações infantis? na verdade, essa ideia vem de 2018, né? Em 2018 eu conheci o Igor Faria, que é CEO do Patati, que tu conhece, Sim. do Patati Patatá, num camarim, num show, nos rolês aleatórios do entretenimento.
E ele me contou a história do Patati, eu acabei indo almoçar com ele, a gente ficou brother, se seguiu nas redes sociais e tal. E ele me contou a história do Patati Patatá, e quando eu fui embora, e acho que aqui cabe um parênteses, né? A gente já falou aqui que meu cunhado joga futebol, minha esposa trabalha com ele, e eu também trabalhei muitos anos com o Fabrício, lá com o Denilson, com o Muricy, trabalhei com o Jeromel no Grêmio, tive um projeto na China de futebol, fui pra Copa de 2018 trabalhando e tal. Tenho uma história com futebol, além de ser um fã de futebol e tal. Quando, lá em 2018, o Igor me conta toda a história do Patati, eu lá no Shopping Vila Olímpia, na Fidêncio, eu saio, a gente não morava mais lá, mas eu saio, e eu entro no carro e falo, cara, como é que o país do futebol não tem um desenho animado sobre futebol? Meu Deus, tem desenho sobre tudo. Então o primeiro insight é esse. Antes da Nina. 2018. Como é que não tem? Falei, cara, eu queria tanto fazer isso. E eu sempre fui um cara profissionalmente muito curioso. Eu sou muito curioso. Tudo eu quero saber, tudo eu quero não sei o quê. Eu podia ser jornalista. Tudo eu quero saber, tudo eu quero não sei o quê, eu quero descobrir, eu quero não sei o quê. E eu comecei a ir atrás dessa história. De 18 a 22, eu ia atrás dessa história assim, tem uma palestra, não sei o quê. Ela assistia. Tem um livro, não sei o quê. Mas assim, então. Lá em 2022, quando eu tô nessa volta, assim, tipo, vamos voltar, fui pra startup, não sei o quê, papapá, preciso. E eu tava com aquela coisa assim, ó, 2 anos em casa sem criar, perdi minha mãe, tipo, preciso botar pra fora e tal. Eu ligo pro Miguel Carrielo, e aí era a Copa do Mundo nesse ano, de 22, do Catar, e a Copa era em novembro. Aí um dia eu ligo pro Miguel, falei, Miguel, lembra daquela ideia, cara, da Turma da Bola? E o Miguel trabalhava na Universal Music. Lembra daquela ideia da Turma da Bola, cara, do desenho? Cara, vamos fazer, velho. Vamos fazer. Pô, tem a Copa em novembro, esse ano é junho, dá tempo, velho. Vamos lançar um desenho animado de futebol, velho. Na Copa a gente põe não sei o que, babá. Já dei uma olhada aqui como faz e tal, não sei o que. Ele falou, cara, a gente falou de infantil aqui na companhia semana passada. Passou uma semana, o Miguel me ligou. Vamos fazer. Foi, ó. Tá falando sério? Tô falando sério. Traz o projeto aqui. Aí eu montei o projeto, levei, e assim eu entrei no mercado infantil. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vamos lançar um desenho animado sobre futebol. Ponto. Em paralelo a isso, é isso que você estava falando, né? Você é cunhado do Léo Ortiz, Isso. que é jogador de futebol, Isso. e padrinho da Nina, né? Isso. Então, assim, a Nina, ela é Isso. mega dentro Muito. do mundo do futebol, né? De ir em estádio, de viajar, de frequentar ali vestiário de jogador de futebol. Então, ela é muito ativa no ambiente do futebol, né? E isso também, lá em 22, a Nina já tinha 2 anos, já estava entrando com o Léo em campo, a gente já tinha ido pro... O Léo jogou a Copa América de 21, quando a Nina tinha 1 ano. O primeiro jogo que ela foi o Brasil e Argentina no Maracanã. A gente ia pra Montevidéu na final da Copa Sul-Americana, em 21 também, que o Léo jogou. Ia no estádio toda semana, estava sendo criada dentro do campo, né? E eu via coisas muito boas, assim, ali no Bragantino, no Red Bull Bragantino, quando eu jogava ali, é um clube do interior, então é um clube que, embora jogue a Série A, é um clube que tem uma dinâmica diferente. Hoje o Léo tá no Flamengo, é outra dinâmica, né? E aí ali, o Léo era o capitão, era um cara muito importante no clube, né? Não que ele não seja no Flamengo, mas ali ele já tinha uma... Ele já era um dos mais velhos ali e tal. Então ele ainda tinha um negócio que ali, quando ele ganhava o jogo, terminava, eu levava ela até a porta do vestiário, tem um corredor, assim, que eu levava, e ela entrava, ela ia na roda dos jogadores. Cara, muito bom. Ela com 2 anos e meio, ela vai na roda dos jogadores, rezava e tal, não sei o quê. E aí na hora que o Léo ia tomar banho, ela ficava com os caras, no vestiário. Tipo, alguém cuidava dela, entendeu? Tipo, com 3 anos, tinha um outro jogador cuidando dela enquanto ele tomava banho e tal. Aí, quando perdia, ela sabia que não ia no vestiário. Tá. Então ela já sabia, ganhou, eu posso ir, perdeu, eu não posso ir, né? Porque daí não tem clima e tal, não sei o que e tal, beleza. Aí um dia nós estamos ganhando um jogo de 1-0, assim. Isso foi antes da gente lançar a Turma da Bola, a gente tá ganhando um jogo de 1-0, assim, e no final tomou um gol. E nessa época ela tinha uns 3 anos, acho que ela não tava prestando tanta atenção no jogo, ela não viu que tomou o gol. Sei lá, ela não viu. Aí acabou o jogo, ela falou, pai, vamos? Eu falei, não, filha. Ela falou, por quê? Perdeu? Eu falei, não. Ela falou, então. Eu falei, mas não ganhou. Ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, empatou. Ela falou, o que é empate? Eu falei, meu Deus. Cara, eu lembro que eu fiquei assim, cara, o que é empate? E pra criança, tu não tem muito como... Como é que tu explica pra criança o que é empate, o que é cartão, o que é impedimento? Não, a Nina tá anos-luz na minha frente. Até hoje eu não sei o que é impedimento. Gente. Aí eu lembro que eu falei, cara, e aí eu fiz um conteúdo disso. Se ganha é assim, se perde é assim, se empata é assim e tal, não sei o quê. E aí isso foi ajudando muito a Turma da Bola a fazer os conteúdos.
E aí, beleza. E aí eu comecei fazendo só a Turma da Bola. A gente lançou um canal no YouTube. Aí a gente trouxe o Denilson como sócio. Aí, pô, o Michel Teló veio cantar uma música. O Foman veio cantar uma música. Aí a gente lançou. Aí, puta, fez uma animação. Aí eu comecei a entender que, não, mas para aí. Pô, a gente fez os bonecos que foram no aniversário dos teus filhos, de não sei de quantos anos. Eu também não lembro. 2023. 24, eu acho. 23, tá? Sei lá. É. Eu Aí lembro a que gente foi fez no os do Lucas e da bonecos, Júlia. começou a fazer evento. E aí eu comecei a olhar, Paula, para esse mercado infantil, que é hoje onde eu tô imerso 100%. Ali pelo início de 23, eu falei, mas para aí, tem muita oportunidade aqui. Muita. E aí eu tive a ideia do Kids House Festival, porque eu venho muito de eventos, né? Aí eu falei, cara, quem eu... Então, as minhas ideias sempre nascem de provocações. Primeiro foi, por que o país do futebol não tem um país de futebol? E a segunda provocação foi, quem é o Rock in Rio das crianças? Eu falei, cacete, não tem. E aí eu montei um festival, que é o verdadeiro Rock in Rio das crianças, aconteceu ano passado, né? O Mãe Tá Off tava lá, você tava lá, tá com a gente. E aí, antes de fazer o festival, já em 24, 23, eu já me dei conta, eu falei, não, para aí, é isso aqui. E aí é isso, tipo, eu tô vendo a Nina com 2, 3 anos, tô vendo um negócio de futebol, quis criar o festival, eu falei, cara, que nem diz um amigo meu, e eu moro aqui em São Paulo, agora tô morando no Rio, mas eu morava em Osasco, né, vizinho da Paula. E aí o Everton da Fábio me chama de Walt Disney de Osasco. Aí eu falei, caralho, tipo assim, cara, eu falei, vou criar pra criança, porque é muito mais legal. Pô, primeiro, eu sempre trabalhei com artista. Ó, tem artistas que são meus sócios, amo de paixão, tá? Amo de paixão, mas... Venho daí também, hein? Né, mas Já passei por esse lugar. tem uma frase maravilhosa de Miguel Carrielo, que artista é o pior produto pra trabalhar, porque fala, anda e tem vontade própria. Cara, comecei a fazer coisa com desenho animado, não tem reunião. Não tem reunião, não tem encheção de saco. Não vai ser cancelado, não vai votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Não vai me incomodar né? Eu brinco com isso assim, mas a gente, e eu tenho até uma outra visão já sobre isso, super importante, acho que é um papo que vale aqui. Mas eu vi que eu tinha um controle sobre o que eu tava criando. A Turma da Bola, Paula, pô, ela tem 3 anos recém. Ela ainda não é um fenômeno. Talvez ela leve 5, 6, 7. Tá bom, eu não tenho pressa. Eu tô construindo algo a médio e longo prazo. E o desenho animado, a Mônica, pra mim é incrível. A Mônica tem 60 anos. Mas por quê? Porque é um desenho animado, porque é controlado, porque tem o coisa. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Kids House. A gente é uma startup de entretenimento infantil, então a gente tem o festival, vai para a segunda edição, que acontece agora em outubro. A gente tem a Turma da Bola continua. A gente já lançou outro, que são as Princesas de Pijama. A gente vai lançar os Agrozin, que é mais um outro. Então, assim, eu tô totalmente imerso no entretenimento infantil. Então, a minha paternidade, isso tem até um ponto de discussão aqui, mas a minha paternidade também virou um pouco o meu negócio, sabe? Desculpa, a minha paternidade me levou pra um negócio, né? Porque meu negócio não é sobre paternidade, né? Mas é sobre criança. Mas é muito o que eu faço aqui, né? É. E esse, sabe que, agora até falando uma coisa da terapia também, né? Eu trabalho hoje com isso, com maternidade. Meu trabalho hoje é maternidade. E quando eu engravidei, agora, muita gente falou pra mim, falou assim, cara, mas o seu trabalho é ótimo. Eu falei, não, só um pouquinho. Falei, cara, não é assim que funciona. É. Falei, eu não quero nunca que vinculem a minha gravidez com o meu trabalho, entendeu? Que condicionem a minha gravidez ao meu trabalho. Falei, cara, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas até falando ainda do futebol, a Nina é isso, ela vem de um ambiente do futebol. E a sua esposa, a Fê, ela é empresária do irmão, né, que é o Léo, que hoje é um jogador que tá bombando aí na seleção, enfim, tudo isso. Como é que é pra você? A gente tava até conversando isso, né? Normalmente as mulheres, elas estão ali num lugar mais secundário ali no futebol, né? Então assim, ou o homem é o jogador, ou o homem é o empresário, e a mulher e os filhos vão acompanhar. No caso, não, né? No caso, quem tá grandona ali no estádio é a Fê, mamãe. e você e a Nina estão logo atrás. Como é que é pra você viver nesse lugar secundário dentro do futebol? Cara, pra mim é incrível, de verdade, assim. Primeiro porque, embora eu seja um cara muito expansivo, eu sou um cara que ama bastidores. Eu amo os bastidores. E eu tenho me dado conta disso até na terapia da vida, assim. E eu tô tendo acesso a um bastidor proporcionado pela Fernanda e pelo Léo, que é muito incrível, né? Pô, hoje o Léo tá no Flamengo há 1 ano e meio, assim, eu tenho acesso aos caras, eu vou em coisas, eu tenho, sabe, tipo, dos caras que são muito ídolos, assim, né? Então,
Mas é um lugar diferente, assim. É um lugar muito diferente, né? O que você falou, assim, de estar ali a mulher como protagonista, né? Então, tipo assim, é um lugar muito legal de ver, sabe? Porque... Mas é um lugar diferente, é o que você falou, assim. Tem coisas que me chamam a atenção, assim. Até agora a gente mudou recentemente o esquema, mas normalmente quem leva a Nina pra entrar em campo sou eu. Lá desde o Braga, assim, e tal. Agora até a Fernanda que tem levado e tal. E aí, quem fica ali levando as coisas são as esposas, porque os jogadores estão entrando pra jogar. No nosso caso, como é a sobrinha, meio que sou eu que levo, assim. E aí eu fico de papo ali com as mulheres Sim. né? Tem ali a Natália, a Sabrina, já conheço as mães ali, que a gente fica conversando ali quando as crianças estão entrando e tal. Mas é muito interessante, assim, né, do ponto de vista e até desafiador, quando para mim também foi difícil em alguns momentos, assim, eu me colocar no lugar de, não, eu tô aqui só como pai, eu não sou, porque o futebol é um ambiente muito machista, né? Então, até em outros momentos, assim, que chegavam pessoas para conversar com a gente, falavam olhando para mim em vez de olhar para Fernanda, né? E depois a gente brincava, né? Eu só pensava assim, irmão, tá fazendo isso errado. Tu vai te complicar, não é eu que tenho que agradar, é ela, né? Porque numa roda chega ali Sim. e os caras acham que era eu, né, e tal. Mas assim, hoje também isso é bem estabelecido, assim, sabe? E eu fico muito feliz, Paola, muito feliz. A gente citou aqui, né, no bastidor eu e tu antes, assim, cara, semana passada a Fernanda não vai nos jogos fora, assim. Tem duas coisas que é legal de contar. A gente nunca vai nos jogos fora, só quando são jogos muito importantes, aí vai todo mundo e tal. Mas agora tinham 2 jogos em Porto Alegre e o Flamengo ia ficar lá, porque o jogo era domingo em um quarto e tal. E a Fernanda foi e eu fiquei com a Nina sozinha uma semana, né? E algumas pessoas comentaram e eu tenho certeza que dezenas de pessoas pensaram, nossa, como o Alf é um pai legal, né? Pô, que pai incrível que o Alf é, né? Pô, ficou com a Nina, né? Pra Fernanda viajar, né? E eu tô em São Paulo essa semana. Sabe quantas pessoas pensaram que a Fernanda é incrível por ela ficar com a Nina essa semana? Nenhuma, porque é obrigação dela. E isso me incomoda, sabe? Tipo, eu me incomoda com os elogios, assim, porque eu acho injusto, sabe? Eu quero falar disso. Deixa eu só perguntar uma coisa antes, que eu vi que você postou no Instagram, esse lance de mudança de rotina da Nina, né? Porque era aí que eu ia Uhum. chegar também. Ah, tá. Vocês têm um lance de mudança de rotina macro, né? Por exemplo, então assim, Porto Alegre, São Paulo, aí foi, né, de São Paulo foram um pouco para Porto Alegre, agora foram pro Rio, meio que né, com o Léo. Rotina futebol, muito futebol é à noite, né? Aí a Nina acompanhava o futebol e eu vi que você postou do tipo, a gente entendeu que, É, cara, não dá pra Nina estar em todas. Então a gente recuou um pouco isso. por ela, né? Por Como ela. é que era esse lance de rotina da Nina? É que assim, os jogos normalmente dia de semana são 9h30, né? Sim, Então, quando a gente vai no jogo das 9h30, o jogo termina 11h30, o Léo leva mais ou menos 1 hora e meia pra sair. Porque ele é um cara que faz toda a recuperação, ele é um atleta exemplar. Ele é o último a sair. Um dos últimos a sair. Ele faz toda a recuperação, tudo certinho, não sei o quê. Então a gente sai do Maracanã, às vezes, sei lá, o jogo acabou 11h30, a gente sai quase a 1, chega em casa 1h30. Então, assim, ela já vai dormindo depois que a gente entra no carro, mas quebra muito a rotina dela. E aí, a gente vem também de uma batida, porque as coisas estão dando muito certo, né, coisa boa, mas a gente veio de uma batida de seleção, que a gente veio para São Paulo. E aí, assim, né, Paula, a gente fala assim, por exemplo, essa semana que a gente estava na seleção aqui, a gente foi no hotel, foi no treino e foi no jogo. Pô, a Nina viu e conversou com o Vini Júnior, com o Alisson, com o Rafinha, não sei o quê. Pô, isso é uma experiência pra criança que ela não faz a menor ideia, né? Ela não tem noção, assim. Eu fico maluco, né? Mas ela não faz a menor ideia. Então é óbvio que isso é legal. Mas mesmo as coisas boas também cansam para uma criança. E a gente ficou aqui na seleção uma semana, depois a gente foi pro Mundial, daí a gente foi para os Estados Unidos. E o futebol, Paulo, tem um negócio assim, é muito legal, é incrível, é um privilégio, né? Sobre vários aspectos, é um privilégio para nossa família poder viver isso e tal. Mas ele também é complexo, porque o perde e ganha, cara, muda toda a rotina. E as pessoas que. Vocês, de certa forma, são do futebol também, tu e o Fabrício. Né? Não diretamente, mas tem o Denilson e várias pessoas que vocês trabalharam. E vocês sabem o quanto a derrota bate em casa. As pessoas não fazem a menor ideia o quanto abala. Lá em casa, a minha casa, que nem é a casa do Léo. Eu moro numa casa, o Léo mora em outra. Eu e a Fernanda moramos numa casa, o Léo mora em outra. Ele e a Maitê moram em outra casa. Tipo assim, ele é meu cunhado, ele é irmão da minha esposa. Eles trabalham junto, mas assim, mas eu não é eu que tô jogando, não é a minha esposa que tá jogando. E mesmo assim,
o que acontece no jogo do Flamengo modifica o espírito da minha casa, a rotina da minha casa. Então o futebol ele é muito invasivo na vida das famílias. E aí a gente começou a se dar conta que essa história de viver o futebol como a gente estava vivendo com a Nina estava passando um pouco do limite. Então assim, é incrível ela ir para os Estados Unidos? É incrível, a gente ficou um mês lá, puta, foi um monte de cidade, um monte de jogo. Mas quando a gente voltou, a gente falou, cara, a gente vai ter que dar uma segurada. E aí a gente tomou a decisão que ela não vai mais nos jogos durante a semana, né? E aí, como a gente mora sozinho lá no Rio, sem tá tirando nós, o Léo e a Maitê, então o nosso núcleo lá, eu, a Fernanda, o Léo, a Maitê e a Nina. Então não tem com quem deixar ela. A gente ainda não tem uma babá que poderia ficar, né, com ela de noite, assim e tal, não sei o quê. Aí eu e a Fernanda conversamos, e a Fernanda mesmo partiu dela, falou assim, cara, eu acho que tu e a Nina, né, não tem que ir, é o meu trabalho, eu vou, vocês ficam. E é muito legal, tipo, poder falar assim, ó, é isso, Fê. Porque eu vou lá não pra trabalhar, eu vou porque eu gosto. Eu vou pra acompanhar o trabalho da Fernanda, acompanhar, assim, né, entre aspas, Sim. ser o acompanhante, né, como ela vai no festival, por exemplo, comigo, mas eu vou porque eu gosto. Então, assim, não, pra ser melhor pra nossa filha, eu vou ficar em casa. Só que aí, de novo, futebol. O primeiro jogo que a gente não vai, o Flamengo perde. Aí, Será que não é melhor a gente voltar aí? aí a gente teve que voltar. Mentira! Amém. Os caras do Flamengo, pô, perdeu, não sei o quê. O Léo, pô, não é hora. Pô, não sei o quê. Aí tinha um jogo muito importante na outra semana. Aí a gente falou. Aí nós não ia. Nós não ia. Aí chegou no dia, nós... E futebol é muita... Tá, vamos. A gente foi, aí ganhou. Mas daí agora já parou isso, tá? Porque ontem a gente não foi. Foi ontem? É, foi ontem. Ontem a gente não foi, falando de 8-0. Aí eu mandei pros caras do... Flamengo lá, falei, ó, nem precisa da Nina mais, vocês já estão conseguindo ir sozinho aí e tal. E foram bem, né? Porra, assim, a Nina foi 8. Sorte do Vitória que a Nina não foi. O que a gente já tava falando antes, que eu falei, pera um pouquinho que eu vou voltar a falar isso, era alguma coisa muito legal, mas agora eu não lembro mais o que era que a gente ia falar, A gente sabia? falou da rotina. Era muito legal. Mas enfim, aí vocês foram agora, vocês foram pro Rio de Janeiro, Sim. recentemente, Por conta do trabalho por conta da do Fernanda, trabalho né? da Fê. É. E como é que foi essa adaptação da Daniela? Ela tava numa escola aqui, ela tinha Muito um monte de difícil. amigo aqui. Como é que foi essa mudança de cidade? Cara, foi muito, muito, muito difícil. De novo, embora tenha sido por uma coisa boa, um desafio incrível pra Fernanda e pro Léo, né? Porque pra ela também é uma coisa, tu ser empresária de um cara que joga, né, com todo o respeito, a gente tem um carinho enorme pelo Red Bull Bragantino, assim, o Bragança é uma cidade que tá na nossa vida, né? A Maitê é de Bragança, a gente tem amigos lá, inclusive a gente vai pra lá no final do ano agora, tá passando o Natal lá. Mas assim, é uma diferença, o Flamengo é o maior clube do Sim. Brasil, a maior torcida do Brasil, então é um clube global e tal. Então, foi uma mudança de vida muito grande pra gente, assim. No Flamengo tudo é muito grande e tal. E a gente até conversou, assim, que a gente foi meio... Como é que eu posso usar uma palavra? A gente, tipo, meteu os pés pelas mãos um pouquinho, sabe? Acho que poderia ter ido a Fernanda na frente e eu e a Nina depois, assim. Mas, assim, tá bom, fomos. E aí, quando a gente chegou no Rio, a gente já estava muito estabelecido aqui em São Paulo. Há muitos anos aqui, eu e a Fernanda. A Nina já tinha crescido aqui. A gente, né, por exemplo, tinha vocês como vizinhos, que a gente sabia que um dia a Nina passou mal, 1 da manhã eu liguei pra vocês, sabe? A gente já tinha uma rede de apoio, já tinha funcionário aqui, já tá. E a gente vai pra uma cidade grande e tal. A gente, na primeira escola, a Nina não se adaptou. A gente optou por tirá-la da escola e ela ficou sem escola mais de 2 meses quase, sem escola em casa, até que a gente conseguiu uma vaga na escola que a gente queria. Ahm, e aí o Rio tem, vamos dar um beijo para os minimigos, e aí tem um grupo de amigos, né, da escola da Nina, da escola que a Nina tá agora. Tem um grupo de amigos que é uma virada de chave da nossa vida no Rio de Janeiro, assim. Então, o Flamengo é incrível, o Rio é incrível, né? Tem os seus problemas, mas que cidade não tem, né? Se fala tanto da violência no Rio, mas a violência em São Paulo hoje em dia é tão forte quanto. Tem a praia, mas assim, o que mudou a nossa vida no Rio foi esse grupo de amigos que a gente tem lá hoje, que são da escola. São os pais da escola. São os pais da escola. São 7 casais com a gente, né? São 7 casais, assim. A gente tem outros amigos da escola, mas esses 7 casais mudaram a nossa vida e mudaram a vida da Nina no Rio. Né? Hoje a gente tem amigos lá, que são eles, que a gente tem rotina, tem programa, a gente já fez viagens com eles. Então, para mim e para Fernanda é muito bom, porque também a gente tem uma vida fora do futebol, que pra gente também é importante, né? Então, assim, a gente conheceu, a gente se aproximou deles, na verdade, em outubro do ano passado. De outubro pra cá, a vida é outra. Tanto que eles vêm todos no Kids House,
os casais, com os filhos, com as crianças. As crianças são tudo mais ou menos da mesma idade, óbvio que são tudo meio colega. Então, tem uns até que não são colega, mas foram colega antes. Então, é uma turma que era a primeira, depois ela foi se desfazendo, mas ficou aquele grupinho lá e tal. Sim. Então, isso mudou muito a nossa rotina com a Nina, sabe, Paula? Isso mudou muito a nossa rotina com a Nina. Semana passada, que a Fernanda estava em Porto Alegre, ah, eu fui pro escritório e me atrasei numa reunião. E eu não podia sair da reunião. Era uma reunião que eu não podia sair. Era muito importante. E, tipo, quando eu olhei, tipo, a Nina sai às 6. E quando eu olhei era 5h15. Eu falei, se eu sair neste minuto, eu já vou me atrasar. E eu não posso sair nesse minuto. Eu não posso levantar daqui agora. Senão a gente vai perguntar o que a gente tá fazendo. Eu preciso de mais 15 minutos. O que eu faço? Eu passei a mão no telefone, liguei pra uma das mães, pra Cris. E falei, Cris, tu pega a Nina pra mim e fica com ela aí na frente. Que eu vou... Ela, óbvio. Então, tipo assim, é uma pessoa que eu sabia que eu podia fazer aquilo. Então a gente já tem esse tipo de... E isso faz muita diferença numa cidade, né? Pra quem é de fora, pra quem não tem... Porque se tá em coisa, é mãe, busca, pai, busca, tia, busca, né? E o Léo também não tava no E Rio. como vocês criaram esse relacionamento com esses pais? Foi ali no dia a dia? Como é que foi? Não. Cara, a história é muito boa. Tem o grupo de mães, que eu contei pra Paola, que contei aqui antes no coisa, que tem o grupo das mães, e eu tô no grupo das mães. E eu não só tô, que era o grupo de pais, que na verdade só tem mãe, é o grupo da escola. E o grupo, eu não só estou no grupo, como eu sou ativo, participativo, voto nos presentes dos funcionários, presente de professora, voto não sei o quê, faço reclamação. Eu sou desde aqui de São Paulo, eu adoro. Porque também eu gosto de conversar, sou curioso. Então, aí a gente tava nesse grupo e era o Halloween. E eu mandei uma mensagem no grupo e falei, oi, gente, a gente vai tentando cavar, tipo, relações. Falei, oi, gente, a gente vai no downtown ali que tem um Halloween, se alguém quiser ir. Porque daí, o que eu notava também, Paulo, no Rio, que foi muito difícil, foi até a Nina ter esses amigos, a Nina tinha uma vida muito adulta. Porque a nossa vida era só ir no jogo, voltar, não tinha relação na escola, a primeira escola não deu certo, não tinha amigo, não conhecia ninguém, também não conhecia ninguém do Flamengo. Hoje a gente já conhece os filhos lá do Flamengo e tal, dos jogadores. A gente ainda não conhecia, a gente era novo, então a Nina não tinha com quem brincar. A gente saiu de um condomínio que é, né, o condomínio que a gente morava aqui, que nem sei se pode falar o nome, né? Depois vocês cortam o nome. A gente morava num condomínio que era um condomínio grande, né, que tinha, tipo, coisa pra brincar e tal. A gente mora num predinho pequeno de 6 apartamentos de rua lá no Rio, que é uma graça. Eu moro perto da praia, é uma graça, mas não tem interação. Sim. Então a gente se viu ela muito isolada e eu tentando, Fernando tentando e tal. E aí eu mandei uma mensagem nesse grupo da escola, da turma dela do ano passado, falei, né, turma recorrente. E aí uma mãe, beijo Ju, uma mãe me manda uma mensagem no privado, falou, oi Guilherme, olha só, vi que tu mandou ali, tá procurando alguma coisa pra fazer com a Nina? A gente tem um outro grupo, que era a turma do ano passado, que tem alguns dessa turma, panela, né? A famosa Sim. panela. Você tá querendo programação? Vou te botar no grupo certo, só um pouquinho. Você tá no grupo errado. E ela falou assim, vai ter um Halloween na casa, não sei de quem, vocês estão convidados. Aí eu cheguei pra Fernanda, isso era um sábado, cara. Cheguei pra Fernanda e falei assim, amor, olha só. Entramos no grupo. Fernanda, entramos no grupo. Fernanda, e essa Juliana, a Ju, ela era amiga de uns amigos nossos. A gente sabia quem era ela, assim. A gente nunca tinha conversado, mas a gente sabia quem era ela. Porque ela era amiga dos amigos nossos do Sul, que já tinham comentado, fulano na escola e tal. Aí eu cheguei e falei, Fernanda, olha só, vai ter um Halloween na casa de alguém. Ela falou, quem? Eu falei, não sei. Mas quem que te convidou? Eu falei, a mãe Juliana. Até lá, mãe Juliana tá aqui. Vamos ir. A Fernanda, tu tá maluco? Conhece a Fernanda? Eu falei, tá maluco. Não. Como é que nós vamos na casa? Mas de quem que é? Eu falei, não sei. Ela falou, não, cara, tu tá maluco, como é que nós vamos ir? Eu falei, amor, deixa eu te falar um negócio. Não é por mim. É pela Nina. Ela falou, nossa, tu tá jogando muito baixo. Ela falou, tá, a gente conversou. Eu falei, não, cara, vamos fazer esse esforço. Não, até eu tô com vergonha, tá? Cara, a gente não conhece ninguém. Eu falei pra Fê, até eu que sou o mais desprendido, eu tô com vergonha. Mas, cara, a gente precisa se integrar. Senão, dela, tá, vamos. Cara, e aí a gente foi. E aí, Paula, o negócio era às 4. Os gaúchos chegaram lá às 4h10, não tinha ninguém. Só nós. Ai, mas Na gente. casa de que nós vamos saber quem eram os donos da casa. Porque eu não perguntei o nome. Aí quando a gente entrou na festa, só tava nós. Tipo, os caras arrumando, era meio que um Halloween, assim, os caras arrumando e tal, não sei o quê. E aí a gente viu 2 crianças, né? As gêmeas, tá? É a casa das gêmeas. Pô, sei quem é a mãe das gêmeas, mas não sabia o nome de ninguém. Cara, e assim foi. A gente ficou sentado ali, as pessoas começaram a chegar. Juliana demorou pra chegar, gente?
Não, acho que não até. Ufa. A Juliana chegou, daí os caras chegaram, daí tá, aí começou aquela conversa, daí Shopping, Carioca, eles são maravilhosos, né? Aí começou aquela conversa. Aí, tipo, eles sabiam quem a gente era por causa do meu cunhado, aí também isso também facilita, tipo Sim. assim, puxa um assunto, fala do Flamengo, não sei o quê, pô, papapá. E deu um match com a galera. E aí, eu falei pros caras, pô, temos que armar um churrasco, papo de gaúcho, temos que armar um churrasco, pô, vamos armar, não sei o quê. E a gente tinha que ir embora meio que mais cedo. A gente nem ficou até o final. A gente ficou até umas 8 porque a gente tinha um churrasco que eu queria assar. E daí nós fomos embora. Ah, pô, que legal, a turma, não sei o quê. Na segunda-feira, eu mandei uma mensagem pra Juliana. Juliana, muito obrigado, te agradeço pelo convite, foi muito importante. Pô, a gente não conhece ninguém aqui, a gente se sentiu acolhido por todo mundo, a Nina adorou, ela brincou. Porque a Nina conhecia as crianças. Então, Sim. pra ela, que foi o que eu falei pra Fernanda, cara, pra nós pode ser um horror. Pra ela vai brincar com as crianças da escola. Tá, pô, a Nina adorou, pô, depois me passa aí, tipo, o negócio do quanto que deu e tal, como é que é o acerto e tal. Eu falei, e não esquece do churrasco. Eu falei pros pais, pô, vamos fazer um churrasco uma hora dessa e tal. Daí ela falou, quando? Eu falei, vamos marcar. Tipo, ela falou, domingo? Eu falei, domingo. Aí deu meia hora, ela voltou. Ah, então domingo. Eu falei, então domingo. Daí eu virei pra mim e falei, seguinte, domingo que vem tem um churrasco. Ela falou, não é possível, cara. Eu falei, tô falando. Ela falou, na casa de quem? Eu falei, não sei. E aí foi numa outra casa. E daí eu comprei tudo pra um churrasco pra 7 casais. E aí a gente foi nesse churrasco e nesse churrasco, tipo, a amizade aconteceu. Aí eu fiz um churrasco de gaúcho, com tudo, queijinho, Entregou tudo. tudo. Fernanda, conversando, todo mundo. Cara, e aí naquele dia do churrasco, tipo, virou, sabe? A gente oficializou, a gente amizade. meio que entrou nesse grupo, daí depois teve mais coisa, daí eles foram muito legais com a gente. No final do ano teve um amigo secreto da turma que era turma do ano anterior, eles nos convidaram por amigo secreto, foi super legal da parte deles, assim, a gente foi também, daí tinham outros pais que não eram C7, que era a turma do ano anterior, então, tipo, de fato, sabe, depois a gente fez uma viagem pra Itaipava, enfim, e aí virou, assim, então hoje a gente faz coisas quase todo final de semana com eles, e isso fez muita diferença pra nós e pra Nina, né, e aí a criança bem, é os pais bem, né, então isso foi muito importante, assim, e hoje também lá no Flamengo, a gente já tem uma relação com outros jogadores, com os filhos que têm a mesma idade, sabe, então, assim, já tem uma convivência. Bom, vou te resumir. O aniversário da Nina do ano passado, de 24, não teve. Porque a gente não conhecia ninguém. Não tinha escola, não conhecia ninguém. Não teve, assim, teve. A gente fez uma festinha em casa só pra gente. O aniversário deste ano dela, que foi agora, foram 111 pessoas. 111 pessoas. Esse foi o número de relacionamento que vocês fizeram desde a mudança pro Rio de Janeiro. 111 pessoas. Foi incrível. E a gente falou assim, muito legal ver também como a Nina é uma criança benquista, né? Pelas pessoas, pelos amigos, por todos, assim, como a gente conseguiu se integrar. Assim. Mas isso fez toda a diferença, assim, na nossa vida. Você tá total inserido na paternidade, tanto que não à toa você estava me contando agora que agora você tem até uma palestra de paternidade. No seu Instagram você fala muito de paternidade, você também escreve, né? Falou dos meus, mas você também escreve muito, você fala muito de paternidade, da criação da Nina, você fala muito sobre ser pai de menina e tal. Como que as pessoas, os seus amigos, tá? É isso, você vem de um ambiente que é machista, né? Que é um ambiente masculino, futebol, amigos, né? Como é que os seus amigos enxergam esse seu papel de paternidade em você? E aí, pergunta agora de curiosa mesmo, tá? Eles veem, tipo assim, alguma vez já chegou assim, uma zoação pra você nesse sentido? Não, zoação não, assim, eu tenho um receio, mas esse é um receio que eu lido há muitos anos na minha vida por sempre expor a minha opinião e ser um cara que produz conteúdo, e eu já não vou dizer que eu não ligo, porque essa história que a gente não liga é mentira, a gente sempre liga, né, mas eu não é que eu não me importo, se me atinge menos, é assim, cara, eu tenho certeza que uma galera acha que eu faço pra me exibir, ou pra, isso eu sei, né? Mas eu não posso entrar na cabeça das pessoas, assim. E eu faço de forma genuína, faço porque eu gosto. Então, acho que isso é uma coisa que não me incomoda, mas se eu tô falando aqui é porque em algum, Tá. em algum lugar meu aqui mexe comigo, assim. O que as pessoas vão pensar que eu tô querendo dizer que eu sou o paizão, não sei o quê, mas não é isso. Mas eu acho, Paula, embora eu tenha muito mais feedback de mãe, na minha cabeça eu tô escrevendo pros pais, pros homens. Eu quero que os caras olhem e falem assim, cara, E eles estão olhando? estão. Eles estão olhando. Cada vez mais tem mais homem comentando nas minhas coisas.
sabe? Você sabe que isso é muito engraçado, né? O que eu posto, eu falo muito com mãe, mas eu falo muito, no geral, assim. Cara, os homens não aparecem no meu Instagram, tá? Homem não existe no meu Instagram. Sim, Não existe homem no meu Instagram. É só mulher. sim. E isso é uma coisa que eu falo, gente, o que é? Eles têm preguiça de ler, eles não se comovem com o que a gente escreve, eu não sei, sabe? Eu ainda acho que é o que nós estávamos falando um pouco, assim, o homem acha que isso não é um problema dele, é um problema da mãe. Esse problema não é meu, sabe? Tipo, esse problema não é meu, esse problema é da mãe e tal. Mas então, eu escrevi um texto recentemente que foi o texto que mais bombou meu, assim, tal, e que foi um texto pra pai. E me chama a atenção que, embora ele foi escrito pra pai, o nome do texto é Se Você é Pai de Menino, Essa Conversa é com Você. De todos os comentários que tiveram, sei lá, acho que 90% são de mães. Mas eu sei que eles estão lendo. Eu sei que eles estão lendo. E eu sei que tá fazendo os caras, assim, amigos meus que estão sendo pais recentemente, tem um especial que foi pai há pouco tempo, ele já me disse, assim, algumas vezes, eu fiquei super feliz, meu, pô, tu é uma referência pra mim, pô, meu, me inspira em ti, pô, eu vejo a relação que tu tem com a Nina e eu quero criar essa relação, porque é isso, todo mundo, porque eu acho que o que as pessoas acham legal da minha relação com a Nina é a relação que a Nina tem para comigo. Só que pra Nina ter essa relação para comigo, eu tenho uma relação com ela. Eu me esforço pra isso. Ela não é de graça que ela gosta de mim. Né? Claro que todo filho gosta dos seus pais de graça, mas essa confiança, essa não sei o que, tem um investimento que é o investimento que a mãe faz desde o dia 1, né? A mãe desde o dia 1 tá se doando, né? Por isso que mãe é mãe, por isso que com a mãe é diferente, com a mãe... É que a mãe se doa desde antes da criança nascer, né? Já doa o seu corpo, né? Depois doa o seu leite, o seu peito, a sua paciência, o seu sono, o seu tudo, o seu tudo. O que o pai doa? Dinheiro? Importante pra caralho. Não tô dizendo que não é e tal. Seu tempo? Quanto tempo tu tá doando, sabe? E na palestra que eu fiz, eu escrevi o final da palestra e me marcou muito, assim. A palestra é pra quem? Pais, mães? É sobre paternidade, Tá. não é para pais. Tá. Né? Porque eu vi muita mãe na palestra me dando feedback, eu queria tanto que meu marido tivesse visto, ou vou contar isso pro meu marido, ou vou te apresentar pro meu marido. Então, uma coisa que eu provoquei no final da palestra foi, tipo, que saudade você quer deixar no seu filho? E isso tem a ver com a minha mãe, né? Porque eu quero que a Nina, o dia que eu partir, ela sinta de mim a saudade que eu sinto da minha mãe. Sabe? E como é que eu construo isso? Né? E tem uma outra coisa que eu acho que, como essa palestra é nova, ela não tá 100% fechada, mas na teoria o título dessa palestra é Eu sou um pai que não ajuda. Porque não ajuda, Fernanda. Eu cuido da minha filha, são coisas diferentes. Eu ajudar alguém é porque alguém tem uma demanda que eu vou lá ajudar essa pessoa, que essa demanda é dela. Vou fazer um pouco da parte dela. Isso é ajudar alguém, Sim. né? Mas eu não tô ajudando a Fernanda. Não, eu tô fazendo a minha parte como pai. Tô sendo um pai presente, eu tô sendo um pai... mas o normal não é isso. Bom, aí tudo bem, mas devia ser. Mas precisa ser mais o normal. Então, de novo, eu adoro os elogios, eu adoro, né? Pô, gosto que as pessoas... Qualquer pessoa gosta de ser, como fala, validada. Reconhecido, validado. Óbvio que, né? Agora, o que eu tô falando é que me incomoda eu ser validado como um grande pai porque eu faço o que tem que ser feito. E a Fernanda, né, no caso, não faz. Ninguém tá falando que essa semana ela tá lá com a Nina, porque é normal. E tem um monte, tá? E eu falo sobre... Tem um monte de coisa que eu não faço, tá? Tem uma que é clássica lá de casa. A Nina tem 5 anos e 2 meses. Sabe quantas vezes eu cortei a unha da Nina? Nunca. Se eu não cortei... Alguém cortou. Faz 5 anos que só a Fernanda corta. Caralho. Tipo, tá errado da minha parte. Sabe? Então é quando a gente se dá conta dessas coisas, tem coisas que estão no drive da mãe ali que o cara tem que fazer um esforço a mais. Só que aí eu poderia ficar assim, ó, mas é que não tá no meu drive, né, Paola? Pô, não, entendeu? Não, tá. Não, eu quero que esteja, então. Eu quero que esteja. Eu quero aprender isso, eu vou ir atrás. Só que assim, tu precisa primeiro se dar conta, segundo ir atrás, porque é muito mais fácil não ir. E é isso que a gente tava falando lá no começo, né? Às vezes, se o pai não tá ali no grupo da escola, ele não participa porque ele não sabe.
Às vezes é isso, né? Tipo, tinha uma tarefa, um trabalho pra fazer. Só a mãe ajudou. Puta, mas eu nem sabia que tinha esse trabalho, porque eu não tô ali, né? Eu não tô no grupo, eu não tô vendo É isso. as demandas que vão surgindo. E você até contou também da pediatra, que você foi. Cara, super ativo, super presente. Sou um paizão. Paizão da porra. Nossa, elogiado pra caramba nas redes sociais. E tem coisa com a pediatra que você não sabia responder, que a Fê sabia na ponta da língua, entendeu? Eu sabia. Que tá ali, e eu acho que tem um armazenamento diferente, Tem. sabe? Nosso. Não, a gente é biologicamente diferente, Sim. homens e mulheres, então tem, e tá tudo certo, né? Só que eu acho que o homem, é muito cômodo para nós homens usar isso como uma escada, como um amuleto, como um amuleto não, como uma muleta, né? É muito fácil, pô, mas isso aí, então, mas aí é a mãe que sabe, né? Pô, mas isso aí mas aí é com a mãe, né? Pô, irmão. E esse seu insight que você teve, né, na sua paternidade com a Nina, te deu um olhar diferente para sua criação com seu pai e com a sua mãe? Tipo, teve uma forma que você olhou e falou, caramba, aqui foi, ó como é que foi quando meu pai com a minha mãe, Não, sabe? teve, e eu até costumo pensar muito as coisas, porque meus pais cometeram erros, né? Porque eu acho que era erros porque eu acredito hoje. Então, na época era normal, né? Não devia ser normal. Não devia, mas era. Então, sei lá, por exemplo, cara, esses dias eu estava falando com alguém sobre isso, com o Everton, com a Fábio, que tá grávida. A Fábio e a Lívia vêm aí. E a gente tem um papo de bar, assim, e eles me perguntaram, tá, mas assim, cara, tu nunca cogitou uma palmada? Assim, não está à vontade? Foi uma pergunta, eles são tão grávidos, foi uma pergunta sincera, assim, deles. E tal. E eu e a Fernanda, a gente se olhou e falou assim, cara, mas nem, tipo, não. Mas assim, nem... Tô falando da nossa experiência. Não, nunca tive vontade de dar uma palmada na Nina, de bater. Já tive vontade de gritar, já tive vontade de extravasar, mas de bater na criança, não tive. E isso lá atrás, há 40 anos atrás, quando eu era criança, era uma vontade de grande parte dos pais, talvez não todos. Era assim. Então, quando eu olho pra trás, eu também acho meio injusto a gente... Porque mudou muito, né, Paola? Sim, a gente jogar com os olhos que a gente tem hoje. Tipo, com a informação que a gente tem hoje, com tudo que a gente tem hoje, sabe? E assim, então, não é que eu não tô preocupado, eu tô querendo assim, quem que eu tô criando? Como que vai ser essa geração? O que a gente vai fazer? Mas aí eu também me pergunto uma coisa que meu pai e minha mãe fizeram com maestria, e que eu acho que ainda é uma dificuldade minha, da Fernanda como pai, que é como eu imponho os limites também. Como eu sou duro, sem ter que agredir verbalmente ou sem ter que agredir, né? Não tô falando que os meus pais fizeram só dessa forma, porque não fizeram só dessa forma. Fizeram de muitas formas. Então, cara, como que eu mostro a vida real pra ela também? Porque assim, né? Também não dá pra ser esse negócio de a criança pode tudo e não sei o quê. Tem um equilíbrio, né? Então, essa tem sido a minha dificuldade, assim, como ser firme com a Nina sem ser desrespeitoso. Como dizer não pra Nina, né? Dizer não é muito fácil, né? Mas como impor os limites sem... Como ela respeitar o meu não, né? Porque dizer não é fácil. Isso, o problema sabe? é a criança respeitar o seu não. Mas sem precisar... Eu não quero que ele ainda tenha medo de mim. Eu não quero que ele ainda tenha medo de mim. Não gosto dessa coisa. E eu falei muito sobre comunicação acolhedora, né? Tu sabe? Eu escrevi muito sobre esse tema, assim. E pra mim, as pessoas mais fortes não são as pessoas capazes de gritar. Gritar é muito fácil. Gritar é muito fácil. Difícil é você conseguir impor os limites ou acolher alguém sem gritar, sem violentar alguém, né? Aí que é difícil. Gritar, qualquer um pega o microfone e sai gritando, xingar. Agora, como é que você tem uma conversa, olho no olho, impõe um limite, respeitando, entendendo, acolhendo, ouvindo o outro lado, mas também dizendo assim, ó, tá bom, eu tô te ouvindo, mas tu tem essa experiência aqui. Então, tu ainda não pode... Tu pode até falar, mas tu tem que entender que tu não sabe do que eu tô te falando ainda. Eu escrevi, aconteceu ontem, nós estamos gravando isso aqui na terça, né? Ontem, não sei se tu viu o texto do cabelo. Que ela cortou o cabelo. Eu Eu sou toda Fernanda, sou só o desespero. Mas aí, vou te ser sincero, tu é só desespero, a Fernanda é só desespero, mas tá aí também, acho que mora um pouquinho Da leveza do pai. Tá. Sabe, do tipo, cara, porque eu também... E eu fiz questão de falar do desespero, sabe por quê? Pra não parecer que eu tava levando tudo na brincadeira e a Fernanda tava levando tudo do lado ruim, porque tem isso também, né? Muitas vezes a mãe fica com toda essa parte chata e o pai fica só do queridão. É o que eu falo.
não... Porque eu já fui esse cara também, que só fazia coisa legal com a Nina. E a Fernanda bateu muito disso em mim. Porque daí quem tem que dizer eu não sou eu, porque daí quem tem que não sei o que, porque tu chega e tu quer ser o legal, tu quer dar o banho divertido, o banho com música, o banho não sei o que, mas a unha que corta todo dia, saca? Porque pro pai é fácil esse lugar também. Não, mas eu participo. Porra, sábado e domingo o banho divertido é comigo. É uma barbada, né, filho? Aí quem tá cortando a unha lá é a Fernanda, quem dá o banho divertido sou eu, quem que é o mais legal aqui da casa? Mas você sabe, só falando um parênteses, isso era uma coisa que virou conversa lá em casa também. Porque, assim, muitas vezes eles me pediam alguma coisa, era combinado de que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Videogame. Não vão jogar videogame. Aí eles iam perguntar pro Fabrício: pai, a gente pode jogar videogame? Pergunta pra mamãe. Cara, mas ele sabia que a resposta era não. Aí deixava o não pra mim. É. A mamãe. Não, eu falava, seu pai, pergunta pro papai. Se o papai deixar. E ele sabia que era não, né? Então, assim, até pra distribuição dos não, Claro. dos nãos, É. né? Assim, pra não ficar todo mundo, uma pessoa só ficar negando tudo. Não, esse equilíbrio, e de novo, né, eu gosto de falar isso porque eu tô muito longe de ser uma mãe, um pai perfeito, né, até me tornar um. Tô muito longe, tem um monte de cagada no meio disso e que eu tô ainda batendo cabeça. Se tu chamar a Fernanda aqui, dá um episódio de 2 horas só falando mal de mim com o pai. É normal, né? Mas ontem ela cortou o cabelo, um alto corte de cabelo e tal, e ela tem pouquinho cabelo, assim, o cabelo dela demorou pra crescer, então foi anos aquele cabelo ficar daquele jeito que a gente ama. Ela ama, porque agora ela ela amarra o cabelo, agora ela consegue amarrar e tal, não sei o quê. E ela cortou o tal do cabelo e tal. E aí, quando a gente entrou no quarto, ela falou assim, não, foi sem querer. Aí eu falei, não, peraí, filha, sem querer não foi. Sem querer não foi. Não foi sem querer, mas é que eu esqueci que não podia. Aí a gente meio que teve que sair pra rir, porque a gente ficou com muita vontade de rir, mas ao mesmo tempo a gente tá desesperado e tal. Aí daí a gente conversou dentro, eu falei pra Fernanda, cara, não vamos brigar, porque tipo, pô, ela errou, mas não adianta a gente fazer um... Ela falou, não, é isso, tal. Daí a gente foi, conversou, filha, olha, primeiro é perigoso, não sei o quê, papapá, não sei o quê, né, e outro, teu cabelo agora vai demorar pra crescer, tu tem que entender, tipo, blá. Tá, daí conversa, tal, se arruma, olha a franja, não sei o que, tá, passa um creme, aí vai pra escola, não tem o que fazer. A vida tem que continuar, né? E aí, quando eu fui escrever o texto, eu fui escrever pra falar do não sei o que, e me veio a ideia da leveza. Eu falei, cara, mas na real, como é bem boto fazer um negócio e falar assim, pô, eu não sabia. Pô, que coisa boa usar uma desculpa farrapada, porque isso é ser criança. Ser criança é usar uma desculpa que não cola. Aí eu escrevi sobre a leveza, daí eu também pensei, cara, mas olha que legal, ela nem tem atitude, eu esqueci o negócio tem atitude, eu falei, tá, mas para aí, se eu ficar falando só isso aqui, vai parecer que tá... E assim, eu também tô puto. Sim, no fundo também tem que falar que não, né? E porque não é tudo que você quer fazer que você faz. Isso, e porque eu também tava puto. Né? Eu também tava puto. Tipo assim, pô, porque cortou o cabelo, porque sujou o quarto, porque foi na hora de sair pra escola. Tipo assim, também a vida não é esse morango todo, né? Não é tudo uma festa e tal. Tipo, foi... Mas eu acho que a paternidade e a maternidade, o meu texto termina falando isso, é o único lugar da vida que leveza, orgulho e pânico estão na mesma frase. É isso, cara. É isso. Não vai ser sempre de um jeito. Não vai ser sempre um horror, não vai ser sempre tudo bem. É um eterno caminhar, assim, de ir vendo, sabe? E eu acho que tem uma coisa, Paulo, que é muito, muito, muito importante, assim, para pai e para mãe, assim, mas acho que mais para pai, porque mãe me parece mais propenso, assim, é uma jornada que você tem que estar muito aberto a aprender e mudar. Sabe? Tem que estar muito aberto para aprender e mudar, assim, para se dar conta, sabe? Até julho a gente achou que a coisa mais correta para Nina e para nossa família era ir nos jogos sempre, estar junto com a mamãe, cuidando, aproveitar, não sei o quê, porque a gente não sabe futebol, dinâmica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, uma hora a gente se deu conta que aquilo não é o melhor e não dá para ter medo de mudar, sabe? Você tem que ir fazendo correções de rota, sabe? A gente fala muito assim, eu e a Fernanda, e eu tenho uma linha muito assim, cara, vamos diminuir. Aí, por exemplo, nesse exemplo do jogo mesmo, aí, cara, não vamos, não sei o que, a gente não foi. Precisou, né? Entrar num jogo. O time precisou de uma forcinha. Flamengo não tem condições sozinho, precisa dar nisso. A gente foi, cara. Então, eu acho que essa história também, que acho que isso é uma coisa lá de antigamente, da rigidez extrema para qualquer um lado, para tudo pode, tudo não pode, também não dá. Não. Aí, por exemplo, ontem, cara, já era um jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo de pontos corridos, não era um mata-mata, não sei o quê. Não vamos, sabe? Então,
é o eterno equilíbrio, assim. E uma coisa que eu não queria deixar de falar é também, eu acho importante trazer o respeito pelas configurações familiares, porque elas são muito diferentes. Eu convivo contigo, Fabrício, há muitos anos. Eu sei qual é a configuração familiar de vocês e é diferente da minha. E tá tudo certo. Também não dá pra gente querer achar que é um jeito só de pai e mãe que funciona. Cara, tu e o Fabrício, isso não sei se não foi tu e ele que me disseram. Dias, dependendo do que for, eu te digo. Que, na verdade, cada casal vai Seu encontrando combinado. o seu combinado. Foi vocês, não foi? E é isso, cara. É isso. Porque cada casa é uma casa, cada família é uma família, cada acordo é um acordo, mas só uma coisa, pais, tem o acordo, tem o combinado. Tá tendo o combinado, tá todo mundo feliz, tá todo mundo alinhado com o combinado, aí ele pode ser do jeito. Mas eu acho que é importante o homem entender que precisa ter o combinado. Não, e eu acho até, falando de paternidade, né, com que a gente tá falando, que o assunto hoje é esse, total, o nosso combinado em casa é diferente, mas porque é isso. Eu hoje, o Fabrício é o único provedor da casa, Sim. financeiro, né? Sim, Então, assim, é diferente. Eu não consigo exigir do Fabrício sim, toda essa atenção, todo esse cuidado. Sim. Porque é isso, cara. Alguém precisa botar dinheiro dentro de casa. Sim. E quem põe hoje é ele. sim. Entendeu? Mas isso também não pode isentar ele Perfeito. da atenção, do Perfeito. cuidado. Então, por Perfeito. exemplo, eu fiz um texto já no Dia dos Pais uma vez, que eu quase abri esse episódio com esse texto, mas aí não, né, fiz o outro. Mas que é isso, o meu pai nunca, somos em 3 filhos, tá? O meu pai disse que nunca trocou uma fralda. Uma fralda, nunca. O meu pai, pra buscar a gente na escola, gente, eu lembro assim, eu conto nos dedos quantas vezes meu pai me buscou na escola, sabe? Uhum. Mas, gente, todas, absolutamente todas, conversas importantes que eu tive na minha vida foi com meu pai. Todas. Então, assim, cara, é isso. De repente, é suprir um lado, sabe? É É isso. Você não precisa saber do calendário vacinal. Mas, cara, a criança precisa ter uma confiança em você. Você não precisa saber aprender ensinar a amarrar o sapato. Mas, cara, você precisa ter uma paciência, sabe? Então, eu acho que é tudo. E aí, eu acho que independe do combinado que você tem, tá? É isso. Você não pode isentar também um dos dois lados de nada, porque você tá, Exato. inclusive, privando aquele pai ou aquela mãe, né, dependendo do Claro. combinado, de ter acesso àquela criança, de criar um vínculo com aquela criança, que daí não é bom nem pro pai, pra mãe, nem pra criança, né? Mas eu acho que o combinado é tudo. Guilherme Alf, temos ingresso pro Kids House? Temos ingresso pro Kids House, temos ingresso com descontos, temos ingresso pra sortear. Nossa, mas gente, só um pouquinho, temos- temos tudo, olha temos lá. tudo aqui, ó. Temos 3, QR 4, 5, Code, temos QR Code na tela. Dia 3, 4 e 5 de outubro, aqui em São Paulo. É no mesmo lugar, Alf, do No ano mesmo passado? lugar, na Na Arca. Arca. Fechado, Fechado. coberto, estacionamento, zero perrengue. Festival sem perrengue é lá. Agora é o seu momento, Guilherme. E brilha. Ó, tem lugar pra amamentação. Tem sala de amamentação para mãe lactante, tem banheiro família, porque eu sou pai de menina e eu sei como é ruim, né, ser com a menina no banheiro masculino, então tem banheiro família, tem uma sala sensorial para crianças do espectro autista, Sim. tem esse ano passado. o Cantinho da Calma, super legal, um lugar para as mães descansarem, para recarregar o celular. Tem muitos espaços de brincadeiras novos. Tem um palco com 3 shows por cada sessão. As sessões de manhã são sessões com shows mais calminhos para pré-escolar. Sessões de tarde, shows para os mais velhos, de 7 anos, mais velhos. Tá. Esse ano tem shows muito especiais. Palavra Cantada. Eu tô muito feliz de levar o show do Palavra Cantada. Acho que é uma música que atravessa gerações. Tem a Galinha Pintadinha, tem os youtubers, tem tudo lá. Tudo que as crianças amam tem. Esse ano a gente tem também um espaço literário chamado Biblioteca Encantada, com Hora do Conto, contação de história, livros. Cara, assim, de verdade mesmo, é o projeto que eu tenho mais orgulho na minha vida. É um projeto incrível. Modéstia à parte, já participei de muita coisa legal, não que eu tenha feito, já participei de muita coisa legal, mas assim, que nem o Kids House é alucinante, assim, é muito legal. Foi muito legal. Tava lá ano passado, eu levei as crianças e tava realmente muito legal. Tem algum lugar com programação? Tem Kids House, Kids com Z, kidshousefestival.com.br. Que daí dá pra entrar na programação, Tem a dar uma olhada no programação, dia, no período que é melhor, o ingresso, que as período, crianças gostam mais. tem isso, tem aquilo. A gente tem o Family Food esse ano, que é uma praça de alimentação nova, que é nossa, com várias comidinhas legais. Tem bar de drinks para as Um mães. hambúrguer delicioso ano passado. Tem bar de drinks para as mães que não tinha no passado. Vai ter chopp esse ano que não tinha no passado. Tem muita coisa legal. Assim, eu sempre falo, Paula, evento é sempre uma empresa viva que está acontecendo. Então, tudo pode acontecer no evento. Mas, assim,
Pode ser que tenha alguma coisa lá que você não vai gostar? Pode, mas eu só posso garantir uma coisa. A gente pensa em tudo. Tudo. É isso. É da sala pra mãe lactante que eu falo, né? Mãe lactante, as pessoas acham... Eu nunca fui lactante. Eu já fui algumas vezes, Então, vamos diga. lá. A mãe lactante, vocês acham que mãe quer privacidade? Mãe lactante quer paz, não é? Não é paz? Vocês acham que a mãe tá preocupada lá com a privacidade? Ah, tá, mas a mãe quer paz. Me deixa aqui e tal. Esse é um momento de paz. Então, tem a sala de amamentação, tem espaço pra descansar, tem a pista de dança pra dançar, tem piscina de bolinha, tem pula-pula, tem encontros com os personagens, dá pra pintar o cabelo. Cara, não tem como não gostar muito. É impossível. Então, tá, o QR Code para os ingressos. Entra, dá uma olhada na programação, o que tem dia, período, que é mais legal. Isso aqui, Alf, isso é sexta, sábado e domingo? O que é? Sexta, sábado e Sexta, domingo. sábado e Sexta de domingo. tarde, sábado e domingo são 2 sessões, uma de manhã e uma de tarde. O que muda de uma sessão para outra é sempre os shows. E aqui, Paula, só para pegar o gancho, acho que vale a gente falar também da importância não só do Kids House, mas está tendo outros festivais. A gente está vendo mais eventos infantis e que recebem a família. E acho que a gente está numa grande discussão sobre telas, sobre uma infância no streaming. E acho que é uma discussão super válida. Eu não sou contra as telas. Na Kids House mesmo a gente tem os nossos desenhos animados que tem no YouTube, tem nos canais de televisão e tal. Mas eu acho que o ponto é a gente precisa oferecer mais entretenimento de qualidade para as crianças e para as famílias. Eu acho que o Kids House é isso, sabe? É um final de semana diferente, de conexão. Não tem uma coisa que eu não tô abrindo mão lá, não tem brinquedo tecnológico e tal. Tem um brinquedo que tem uma tela, mas é que é pra tu dançar. Então, na verdade, né, tu vai dançar com a tela ali e tal. Mas é um lugar pra você ir fazer experiência com seu filho, pra brincar, pra se divertir, pra sentar no chão, pra correr, sabe? Que tá Não, e faltando outra, isso. chama a turma da escola, né? Vai em Isso. galera, manda no WhatsApp aí no grupo da escola, no grupo do parquinho, no grupo do condomínio, manda, vai em grupo, é legal também, né? É mais gente pra olhar as crianças. Ó, os meus amigos que eu falei tão bem aqui, os minimigos Do Rio, do Rio estão aqui. vindo do Rio. Quem quiser conhecer, porque eles são quase uma... entre essas amizades, esses dias a gente foi no aniversário da Karine e da Ju, um beijo pra elas, que estavam de aniversário esses dias, e aí os amigos delas queriam saber quem é a turma da escola, porque essa turma é famosa, tanto que a gente fala, então os amigos dos amigos estão querendo conhecer, assim, cada festa que esse grupo vai, esse grupo representa. Então pronto, então vá você também, pode ser uma grande disputa entre grupos. Vamos ver se o grupo do São Paulo é mais animado. Que é o melhor grupo de amigos lá no Kids House. Então, Olha que o nosso grupo de Osasco era animado também. O grupo de Osasco não tá pra trás, pessoal. O grupo do condomínio ali de Osasco já teve algumas. Então, Alf, abri muito bem, adorei. Obrigado, também adorei. Gente, quero mais pais aqui, gostei Venham, disso, gostei dessa conversa. Este problema também é de vocês, homens. Este problema também é de vocês. E não é nem problema, né? Mas esse papo também é com vocês, né? Porque a gente tem... Desculpa, eu acho ótimo a gente já desfazer a minha frase, porque a gente não tem que tratar como um problema, né? Porque senão parece que não é, cara. Paternidade não é um problema, maternidade não é um problema. Nem só de BO. Nem só de BO. De muitos BOs. Tem bastante. De muitos BOs, mas nem só de BO é feita a maternidade e a paternidade. E quem vai ter 4? Você é louco. Imagina, tá fácil pra mim. Tá tão fácil que eu tô aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, quem falar que tá difícil, tá enganando vocês. Até quinta-feira que vem, com mais um episódio inédito. Porque eu sigo aqui, barriguda, crescendo, mas trabalhando. Até quinta-feira que vem. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.